Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Renan e eu continuo a série Jogue Fora 50 Coisas. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que nós vamos jogar fora que é muito importante, que são os arrependimentos e os erros do passado. Primeiramente eu quero dar uma satisfação de por que esses vídeos estão demorando tanto para serem atualizados. A primeira fase da faxina, de jogar fora 50 coisas materiais, é muito fácil. Porque você sai, realmente se compromete a entrar de cômodo por cômodo da casa para jogar fora algumas coisas e você consegue fazer isso com muito mais facilidade, com muito mais simplicidade. Agora nós estamos numa fase mais reflexiva e já que é mais reflexiva, ela depende de uma reflexão maior. Então, por isso, eu estou demorando trazer esses pensamentos, essas reflexões, esses vídeos novos, porque eu queria, da minha vontade, da meta que eu tinha feito comigo mesmo, o compromisso que eu havia feito comigo mesmo, era de colocar um vídeo por dia. Mas agora eu já cheguei à conclusão de que vou colocar um dia sim, outro não, e eu não sei, realmente, porque pelo menos com essa mensagem que eu estou querendo trazer com esse livro, Jogue Fora 50 Coisas, ele precisa ser um pouquinho mais reflexivo, não é simplesmente uma mensagem para trazer, é uma reflexão a ser feita, uma limpeza mental a ser feita, uma faxina realmente. E aqui, hoje aconteceu o seguinte, eu saí para jantar com uma amiga minha e a gente estava conversando sobre uma fase da minha vida que eu já tinha tido um leve insight sobre isso, já tinha tido um pouquinho de reflexão sobre isso, mas nunca tinha realmente externado isso para alguém. E hoje, quando eu falei isso para ela, quando eu contei o que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo hoje, fez total sentido, eu compreendi muitas coisas e olha, dá para eu jogar fora esse lixo mental aqui que está na minha mente. Isso aqui é um lixo mental e eu preciso jogar ele fora. E aí, cheguei em casa aqui, com barba grande, como vocês podem ver, não me preparei para fazer esse vídeo, tudo, estava lendo e é totalmente de acordo com o que eu estava conversando hoje mais cedo com essa minha amiga no jantar. Então resolvi agora, nesse momento, mesmo sem me preparar, sem fazer roteiro, sem nada, resolvi trazer aqui essa reflexão para vocês e jogar fora mais esse lixo mental. E prometo, claro, trazer mais vídeos e tudo mais. E ao mesmo tempo vou aqui fazer um pedido, se inscreve no meu canal, deixa seu like, se você ainda não está inscrito no meu canal, deixa um like que é para fortalecer a comunidade. Vamos lá, gente, mas enfim, o que aconteceu? Nesse capítulo, nós vamos jogar fora os erros do passado e os arrependimentos. E é uma coisa que às vezes você pensa, mas eu não tenho muitos erros no meu passado, não tenho arrependimentos, não tem coisas que eu esteja querendo jogar fora. Só que eu cheguei a uma reflexão, a gente estava conversando, na verdade essa minha conversa com minha amiga começou muito despretensiosa e muito brincalhona, porque a gente estava praticando inglês. E ela e eu contei para ela como que eu acabei escolhendo o curso de inglês, como que eu escolhi fazer faculdade de inglês, por que eu escolhi fazer essa faculdade. E eu contei para ela que eu tentei o vestibular durante 3 anos e eu não passava no vestibular. E assim foi que eu acabei optando por letras inglês e português, que foi a graduação que eu fiz, que eu comecei lá em 2010 e vim finalizar em 2018, por minha culpa, porque eu parei algumas vezes e tudo mais. Mas enfim, o que aconteceu? Eu comecei a explicar para ela sobre tudo isso e eu disse para ela que eu, desde criança, quem me conhece sabe, desde adolescente e tudo mais, eu tinha muito interesses artísticos. Aqui pelos vídeos, se você não me conhece, provavelmente aí nos vídeos anteriores você já deve ter usando referências de músicos, de bandas, de cantores, de artistas famosos, de celebridades, como bases para algumas reflexões ou como algumas coisas. Isso é porque realmente eu seguia e sigo ainda muitos artistas que eu gosto, mas então eles ajudaram a moldar muitos dos pensamentos que eu tenho hoje. E um exemplo disso foi quando eu cheguei, eu era um aluno nota 10, todos os professores me amavam, as pessoas me elogiavam, nossa, o Renan é muito estudioso, muito inteligente, o Renan vai fazer, com certeza ele vai passar para medicina, ou vai fazer não sei o quê, e eu, na minha cabeça, né, eu vou ser doutor, eu vou ser clínico geral, eu lembro que eu ainda dizia isso, né, eu vou ser clínico geral, nem tinha noção do que era um clínico geral, mas eu achava que o clínico geral, se ele é geral, então ele é o melhor de todos, na minha cabeça era isso, e por isso que eu achava que eu deveria ser clínico geral. Mas o que aconteceu? Eu cheguei até o 7º ano e até o 8º ano como um aluno
muito bom, somente nota 10. Eu era o melhor aluno, não vou dizer que eu era o melhor aluno da turma, porque eu sempre gostei muito de conversar, mas até o 8º ano eu tirava somente notas muito boas, só nota 9, 10, meu boletim era maravilhoso. E até que quando eu cheguei no 9º ano, que na minha época, né, se você é da década de 90 também, se você é da geração 80, 90, você deveria chamar isso de 8ª série. Nesse período, eu cheguei até quando eu cheguei na 8ª série, que hoje é o nosso 9º ano, eu falei, eu vou fazer o que agora? Que eu vou já entrar no ensino médio, eu vou me dedicar, eu vou me focar em quê? Eu vou ser advogado, eu vou ser médico, vou fazer administração, vou fazer qual curso? E eu olhava os cursos, já dava uma olhadinha, mas eu não me interessava por nenhum. E aqui na minha cidade, se você não me conhece, se o YouTube te entregou esse vídeo por algum motivo, eu moro em Imperatriz do Maranhão. Lá em 2007, 2008, quando eu terminei a escola, eu terminei em 2007, aqui a gente tinha pouquíssimas opções de cursos no vestibular. E morar fora era uma possibilidade um pouco distante para mim, porque eu não tinha como morar fora por questões financeiras e tudo mais, e até mesmo de um apoio familiar. Minha mãe não ia ter essa coragem de me mandar para morar fora sozinho ou alguma coisa do tipo. Então, o que aconteceu? Eu cheguei no ensino no 9º ano e meu interesse pela escola se acabou totalmente. Para mim, eu ia para a escola apenas para conversar e para lanchar. Por quê? Naquela fase, eu entendi que eu queria ser artista. E eu estava conversando isso com a minha amiga, né? E entra nesse ponto, entram as inteligências emocionais, né? Não é inteligências emocionais. Entram as inteligências múltiplas. Se você ainda não conhece um pouco sobre as inteligências múltiplas, dê um Google aí. Mas basicamente as inteligências múltiplas, elas dizem que cada pessoa tem o seu tipo de inteligência. Não é porque você não seja muito bom em química que você não é inteligente. Você pode ser muito bom em português, você pode ser muito bom em geografia. Então cada pessoa tem a sua inteligência. Você pode ser muito bom em fazer um bolo, você pode ser muito bom em organizar uma casa, você pode ser... Então existem vários tipos de inteligência. Não existe isso também já foi debatido em um outro vídeo, que cada pessoa é única, né? E a minha especialidade, a minha autenticidade, o que fazia de mim único era a arte. Eu gostava de arte, de música, de tudo isso. Só que quando eu olhava dentro das opções que haviam na minha cidade, não havia uma opção para mim. Não havia uma opção que me encaminhasse. Você gosta de arte, você gosta de música, então você vai fazer esse curso aqui e você vai ser direcionado para isso, para aquilo. Infelizmente, acho que até hoje, na verdade, a cultura do nosso país não é muito voltada para a arte. Mas, lógico que hoje já evoluiu bastante. Nós temos, principalmente com a internet, nós temos muito mais opções, muito mais portas abertas e tudo mais. Mas eu estou falando aqui sobre aquela época. Não vou me estender muito. Então, eu perdi totalmente o meu interesse pela faculdade, pela escola. Porque eu pensava, eu vou fazer o quê? Quando eu cheguei no ensino médio, surgiu na minha cidade o curso de comunicação social, de jornalismo. Isso aí eu acho que eu vou gostar, vai ter alguma coisa a ver comigo. Primeiro vestibular que eu fiz, prestei vestibular para comunicação social, jornalismo. E aí eu não passei de primeira, mas eu fiquei na lista de excedentes, né? Que são os 5 alunos que não passaram porque não tinha vaga o suficiente, né? Se desistissem 5 pessoas, eu entraria, né? E o que aconteceu? Essas 5 pessoas não desistiram, então eu não entrei no curso. Passei um ano, fui estudar no cursinho, tudo mais. Quando chegou no final do ano, naquela época, não era como o Enem ainda é hoje, então a Universidade UFMA, que é aqui onde eu prestava vestibular, em 2008 ainda não entrava pelo Enem. O Enem acho que foi adaptado para essa forma que a gente conhece hoje, em 2023, lá por 2010 ou foi 2009, não tenho muita certeza. Mas em 2008 a gente ainda tinha que prestar vestibular próprio da faculdade, da instituição. E eu fiz o vestibular da UFMA para Direito, curso de Direito, porque meu pai e minha mãe ficaram no meu pé. Você tem que fazer Direito, você tem que fazer Direito. E na época aqui, na minha cidade, Direito era um dos cursos mais concorridos
e uma das profissões que eram mais respeitadas, renomadas assim na sociedade, né? Aqui a gente tinha 2 cursos que eram muito disputados, que era o curso de administração e de direito. Na minha cidade, que eu estou dizendo, na época, né? Hoje tem até medicina, tem engenharias, vários cursos aqui. E eu fiz direito porque meus pais pediram. Na hora da prova, a gente me deu um pane. Eu estava fazendo a prova e eu me lembro que eu pensei, meu Deus, se eu passar nessa prova, eu vou ser advogado. Eu vou trabalhar no escritório, eu vou ser uma pessoa que vai trabalhar com leis, eu vou ter que ter uma postura mais séria. Então, eu me lembro que eu comecei a analisar como que seria eu como advogado na hora daquela prova, e me deu um pane, eu fui péssimo na prova, não passei. Veio o ano de 2009, eu fiz o Enem, eu acho que já foi nesse formato, novamente, coloquei para direito, não passei. Tentei vestibular numa faculdade particular de direito, não passei. E aí, quando eu não passei na faculdade particular de direito, eu me desesperei, porque as pessoas diziam que passar em faculdade particular era muito fácil e ao mesmo tempo as pessoas diziam que era muito fácil e que eu era muito inteligente. E eu não passei. Então, primeira coisa que veio na minha mente, meu Deus, eu sou burro. Eu não passei no vestibular, nem em particular, me deu um desespero. Então, eu fui para a Universidade Estadual, procurei lá qual é o curso menos concorrido, era Letras, Português e Inglês. E eu vou escolher esse aqui. Eu creio que eu vou passar. Gente, eu fiz esse vestibular morrendo de medo de não passar. E passei em segundo lugar. Fiz o curso de letras, mas eu fiz o curso de letras pelos motivos errados. Depois eu me apaixonei, no final do curso eu me apaixonei pelo curso, amei, mas no início meus professores ouviam muito isso, eu falar, eu estou fazendo esse curso aqui só por enquanto, mas eu não quero ser professor, não quero isso para mim. Eu dizia isso na faculdade, né? E até uma professora depois minha falou, Renan, minha filha, a filha dela virou minha aluna, né? Ela, Renan, minha filha chegou aqui te elogiando, tudo. E eu lembrei de você lá no início da faculdade dizendo que não queria ser professor. E eu, poxa, professora, como às vezes a gente é imaturo, né? E fala coisas que não são tão legais, né? E eu, até certo ponto, eu gosto da profissão de professor, mas não me sinto totalmente realizado como professor. Não é ainda a minha maior, eu não me sinto totalmente realizado como professor, mas quando eu paro para comparar com o curso de Direito, por exemplo, eu penso, faz muito mais sentido eu ser professor do que ser advogado. Se eu trabalhar dentro da área da educação, da pedagogia, de tudo mais, tem muito essa questão do lúdico, da comunicação, da criatividade, que é algo que eu adoro fazer, então achei que fez muito sentido. Mas toda essa história aqui que eu estou contando é simplesmente para falar para vocês sobre arrependimentos e erros do passado. Durante muito tempo, às vezes, a gente entra num looping, eu não sei, a gente entra numa questão de fazer comparações, de ficar se comparando aos outros, fulano já está em tal área, ele está muito bem em tudo, e aí você pensa, poxa, se eu tivesse feito direito naquela época, se eu tivesse cursado, se eu tivesse me dedicado mais na escola naquela época e tivesse feito medicina. E aí eu parei para pensar, enquanto eu conversava hoje com essa minha amiga, eu parei para pensar, eu não havia a faculdade de medicina aqui na minha cidade, então a facilidade maior seria eu me dedicar muito no curso, nos estudos, para passar para a cidade de Belém ou de Minas Gerais, que é onde eu tinha tias, tenho tias que moram lá até hoje, e eu poderia talvez ir para lá, morar na casa da minha tia, alguma coisa. Poderia fazer isso, né? Mas não sei como seria. Primeiro que eu teria que me focar naquela prova. Então, as circunstâncias seriam mais difíceis, né? E dentro das opções de cursos que eu tinha também, nenhuma falava comigo. Até porque a minha inteligência múltipla era a arte, a criatividade, a comunicação, a música. E eu não tinha nada que me direcionasse para isso. Então, eu analisando hoje, então eu não tenho por que ficar me culpando por eu não ter me engajado com a música logo cedo, me especializado em algo desse tipo, me tornado um bom comunicador. Eu não posso ficar utilizando esses erros do passado que não dependem só de mim,
das circunstâncias, eu sofrer um arrependimento. Poxa, eu poderia hoje ser muito bom em algum instrumento, hoje eu poderia ter estudado artes cênicas, nem tinha artes cênicas na minha cidade, acho que até hoje não tem, só que hoje com os cursos online, né, é muito mais fácil fazer. Então, por muito tempo eu fiquei com essa crítica pessoal, esse erro, esse arrependimento me cobrando nos meus ombros, e hoje, gente, eu estou tirando esse arrependimento dos meus ombros. Isso não foi um erro do passado, foi uma circunstância, e eu não preciso carregar esse peso. Estou aqui hoje, jovem, interessado em várias coisas, mais consciente de quem eu sou, e também entra toda a questão de, com 17 anos, gente, adolescente, numa fase que os seus hormônios estão gritando, você ter que se entender como um profissional, já ter que acertar ali, é muito difícil você já ter essa certeza. Inclusive eu sempre falo, quando pais e mães vêm conversar comigo falando que o filho deles desde criança já disse que quer ser veterinário, quer ser... Aí eu, poxa, isso é tão legal, ele é criança e já tem noção do que ele quer ser. Então isso é muito bom, apoia, não é apoia esse sonho dele de ser veterinário, porque às vezes os pais querem impor para ele, não, mas eu quero que ele siga a tradição da família, que também seja médico, então que seja advogado, porque a gente já vai poder facilitar muita coisa, já tem toda uma estrutura montada. Apoia, se você sabe, se seu filho já diz quem ele quer ser, então apoia, porque é muito bom você já desde criança ter essa identificação, e além de ter essa identificação, ter essa possibilidade de você estudar um curso de medicina veterinária, ou uma pedagogia, ou fisioterapia, não sei qual é o seu sonho, mas ao mesmo tempo, eu estou contando aqui uma experiência minha, falando sobre essa situação da faculdade, que durante muito tempo até, e ainda está, né, eu vim ter essa reflexão hoje, essa compreensão hoje. Então eu estou tirando esse peso das minhas costas e vou, claro, continuar conversando comigo, com minha mente, mas estou jogando fora esse arrependimento, o arrependimento de não ter escolhido a universidade certa para mim, que iria me deixar totalmente realizado, porque eu era um adolescente de 17 anos que tinha um sonho diferente dos sonhos que a minha cidade e as circunstâncias me ofereciam. Então eu não tenho por que estar arrependido por isso, estar sentindo que eu errei ou que eu fracassei e tudo mais. E sobre fracassos, gente, o livro diz uma coisa que eu vou corrigir. O livro diz que você tem que fracassar. Mas eu não vou dizer que você tem que fracassar. Você pode ser... As pessoas dizem muito nisso, para você ser bem sucedido, você tem que fracassar. Não é que você tem que fracassar, mas você tem que estar aberto à possibilidade de fracassar. É muito bom se você vai lá e faz uma coisa de primeira, você já acerta, você tem sucesso naquilo, e você só cresce e vai tendo sempre sucesso. É maravilhoso, pode acontecer. Mas se você tem um sonho, se você quer algo da sua vida, se você sente aquilo gritando no seu coração, te chamando, se você tem esse chamado, não acho que porque se você falhar a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, ou não sei quantas vezes você vai falhar, isso não significa que você não é bom, não significa que você é mal sucedido, significa que você está num mundo competitivo. E existe a possibilidade de fracassar, mas existe também a possibilidade de ser bem sucedido, e você está focado no sucesso. Então, se você sente isso, se é isso que você quer, siga no caminho que vai te fazer feliz, sabendo que você pode fracassar, e fracassar não é o fim do mundo, tá tudo bem, você está seguindo para o seu sucesso, e principalmente você está sendo fiel ao seu coração. E eu vou te dizer aqui uma coisa, da minha jovem experiência, ser fiel ao nosso coração é uma das coisas que mais nos faz feliz. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem para você positiva, que você se sinta feliz com as escolhas que você for fazer, e joga os arrependimentos para lá, deixa tudo para lá. O que passou, passou, e o que importa é o aqui e o agora. E uma outra frase, gente, que eu quero finalizar esse vídeo falando essa frase. As pessoas, quando se sentirem ameaçadas pelo seu presente ou pelo seu futuro, elas vão tentar falar sobre o seu passado.
Não ouça as pessoas falando sobre o seu passado. O seu passado não é mais você, não te representa. O que te representa é aqui e agora, quem você escolhe se tornar. Escolha se tornar uma pessoa boa e vá em frente. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!